Olá, eu sou Vander do canal Ler é Viver. Estou aqui para ler para vocês o capítulo 3 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. O capítulo 2 da primeira parte, a preocupação com a morte e as causas do temor da morte, porque os espíritos não temem a morte, está no vídeo anterior. Então não deixe de seguir o canal para que vocês não percam nada, nenhum lançamento novo do canal, ok? Ative o sininho de notificações e compartilhe o máximo possível, gente, para que possamos juntos atingir a meta de 1000 inscritos. Então, sem mais delongas, vou começar lendo o capítulo 3, O Céu, tá bom? Costuma-se usar a palavra céu para designar o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima dos nossos horizontes. Ela vem do latim coelum, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece aos nossos olhos como uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos por uma matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, cujo centro era a Terra. Essas esferas, girando em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em torno delas. Essa ideia, fruto da insuficiência de conhecimentos astronômicos, foi a mesma de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalonados, os vários degraus de beatitude. O último era o local de suprema felicidade. Segundo a ideia mais comum, havia 7 céus, de onde veio a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem a existência de 9, sendo que em cada um é maior o grau de felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu falava em 11, sendo que o último se chamava Empírio, por causa da luz brilhante que ali reinaria. É ainda hoje o nome poético dado ao local da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é do espaço, onde se movem os astros. O terceiro, para além da região dos astros, é o do lar do Altíssimo, o local dos eleitos, que contemplam Deus face a face. É com base nessa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que de região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todas colocaram essa morada feliz, é a do Todo-Poderoso, anomalia singular que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa. Nos confins da criação, ao invés do centro de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos menores astros que rolam na imensidão. O próprio Sol não é mais que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são incontáveis sóis, ao redor dos quais circulam inumeráveis mundos separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareçam tocarem. Nesse conjunto regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador. Deixa eu tomar um gole de chá aqui, gente. A Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis para serem habitados. Portanto, é de se perguntar por que Deus teria feito da Terra a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Muito ao contrário, tudo diz que a vida está em toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. Quando a ciência nos revelou a existência de mundos semelhantes, a Terra ficou evidente que Deus não os poderia ter criado sem uma finalidade. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. As ideias do homem estão na razão de seu conhecimento, com todas as descobertas importantes e da constituição dos mundos tinha que influir nessas ideias, mudando-lhes o rumo, sob o império desses novos conhecimentos que as crenças tiveram que se modificar. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não lhe deixa mais espaço. Para onde foi o céu diante dessa pergunta? Todas as religiões permanecem caladas.
O Espiritismo vem resolvê-la ao demonstrar a verdadeira destinação do homem. A natureza humana e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. O homem é composto por corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é invólucro material que se reveste temporariamente com o espírito para o cumprimento de sua missão na Terra e para a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo gasto destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o movimenta. Sem o corpo, o espírito permanece integral. A vida é inteligente. Ao deixar o corpo, ele retorna ao mundo espiritual de onde havia saído para encarnar-se. Há então o mundo corpóreo, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, pela própria condição de seu envoltório material, são apegados à terra ou a um espaço. Não podemos assinalar um limite para ele por causa da natureza fluídica de seu envoltório. Os seres que compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o chão, atravessam a distância com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que o mantinham cativos. Vou tomar uma água, pessoal, para dar tempo de vocês se inscreverem no canal e já compartilharem esse vídeo. Vocês vão ter que admitir que essa leitura está muito interessante. Então compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder o próximo capítulo. E se inscreva no canal. Continuando. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para todas as aquisições e para progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novas alegrias, desconhecidas pelos espíritos inferiores. Eles veem, escutam, sentem e compreendem que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade surge em razão do progresso alcançado. Por isso, de dois espíritos, um pode ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ser tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estar cada qual em lugares diferentes, embora estando lado a lado. Um pode se encontrar nas trevas, enquanto o outro tudo é resplandecente ao seu redor. Exatamente como um cego e alguém com a visão perfeita podem se dar as mãos. Um percebe a luz e o outro não percebe. A felicidade dos espíritos sendo inerente às qualidades que possui. Eles a usufruem por toda parte sobre a superfície da terra, no meio dos encarnados e no espaço. Uma comparação vulgar deixará mais clara essa situação. Se um concerto encontra-se dois homens, um sendo um bom músico, com o ouvido treinado, e o outro sem conhecimento de música e com o ouvido pouco refinado, o primeiro desfruta de uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível, porque um percebe o que não causa nenhuma impressão ao outro. Assim acontece com as alegrias do espírito, que acontecem em razão de sua aptidão. Para senti-las, o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonia e sensações, que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, sem sequer entreveem e que somente são acessíveis aos espíritos depurados. O progresso dos espíritos é fruto de seu próprio trabalho. Mas como são livres, eles trabalham em seu adiantamento com ou mais ou menos atividade ou negligência, segundo a sua vontade. Desse modo, eles aceleram ou retardam seu progresso e, em consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos em níveis inferiores. Eles são, portanto, os artifícios de sua situação feliz ou infeliz, segundo essas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras, todo espírito que fica para trás só pode lamentar-se de si mesmo, da mesma maneira que o que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou tem, assim, mais valor aos seus olhos. A felicidade suprema é o prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, também chamados espíritos puros. Eles somente a conquistam após haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente caminham juntos, mas aquilo que o espírito não consegue fazer em uma época, fará em outra, de maneira que os dois progressos acabam a atingir o mesmo grau. É por isso que se vê com frequência homens inteligentes e instruídos tão pouco adiantados moralmente e vice-versa. Já se inscreve no canal, pessoal, tá? Vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações
E deixa aí nos comentários se vocês estão compreendendo a leitura, se vocês querem um outro tipo de leitura, se vocês têm um autor preferido de vocês, deixa aí nos comentários. A encarnação é necessária ao espírito para atingir esse duplo progresso moral e intelectual. Ele atinge o progresso intelectual pela atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho. Quanto ao progresso moral, é atingido pela necessidade que os homens têm um dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo aquilo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para aquele que vivesse só, não haveria nem vícios nem virtudes, se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado não faz o bem. Uma única existência corporal é obviamente suficiente para que o espírito possa adquirir tudo aquilo que lhe falta de bem e para se desfazer de tudo que é ruim nele. Seria possível ao selvagem, por exemplo, alcançar o nível moral que o intelectual do europeu mais adiantado em uma única encarnação? Isso seria materialmente impossível. Deveria ele então permanecer para sempre na ignorância e na barbárie, privado das alegrias que somente o desenvolvimento da faculdade pode proporcionar. O simples bom senso rejeita tal suposição, que seria tanto a negação da justiça e da bondade de Deus, quanto a lei progressiva da natureza. Por isso é que Deus, que é soberanamente justo, concede ao espírito do homem tantas experiências que forem necessárias para que chegue ao alvo, que é a perfeição. Em cada existência nova, o espírito traz aquilo que adquiriu nas anteriores, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. De tudo que adquiriu, nada se perde, tudo é aproveitado, todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na derradeira hora da existência, é ganho para o futuro, assim como novas provas concedidas, como elemento para o aumento da felicidade futura. O espírito que entrevê a proximidade da morte não dirá que é inútil trabalhar em sua instrução em função do pouco tempo que lhe resta para viver, compreendendo a solidariedade existente entre o presente e o futuro pela lei do progresso. Ele dirá ao contrário: aproveitemos os últimos momentos para avançar o máximo possível, uma vez que tudo que for feito será aproveitado. Cada existência é assim um passo adiante na rota do progresso, a menos que por preguiça, indiferença ou por estagnação no mal, o espírito não a aproveite, em cuja circunstância ele deverá recomeçar. Depende dele, então, aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar por um momento mais ou menos longo no mundo espiritual, onde será feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal tenha feito. A condição espiritual é a condição normal do espírito, uma vez que esta deve ser sua condição definitiva, já que o corpo espiritual não morre. A condição corporal é transitória e passageira. É na condição espiritual, sobretudo, que o ser recolhe os frutos do progresso realizado, mediante seu trabalho durante a encarnação. É também que ele se prepara para novas lutas e torna as resoluções que se esforçará para colocar em prática em seu retorno à humanidade. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há uns mais avançados que outros, onde a existência se realiza em condições menos difíceis que na Terra, física e moralmente, mas onde só são admitidos espíritos que tenham alcançado certo grau de perfeição em comparação com as condições desses mundos. A vida dos mundos superiores já é uma recompensa, pois aí se está livre de males e vicissitudes, aos quais se está sujeito a terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, são mais sujeitos a doenças, nem enfermidades, nem as mesmas necessidades. Vou ler de novo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não são mais sujeitos a doenças, nem enfermidades, nem as mesmas necessidades, estando excluídos os espíritos maus. Os homens aí vivem em paz, sem outra preocupação senão seu adiantamento, através do trabalho e da inteligência.
Nos mundos superiores reina a verdadeira fraternidade, pois neles não há egoísmo. Neles reina a verdadeira igualdade, porque não existe orgulho. Neles reina a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São etapas da estrada do progresso, que conduzem à condição definitiva, sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração de espíritos imperfeitos. Nela predomina, por isso, o mal, até que agrade a Deus fazer dela morada de espíritos mais avançados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao ápice da felicidade. Mas antes de haver atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu grau de adiantamento. É como a criança que desfruta dos prazeres da primeira idade, mais tarde dos da juventude e finalmente dos mais sólidos da idade madura. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como já se disse muito, uma inutilidade eterna e enfadonha. A vida espiritual, em todos os graus, é ao contrário uma atividade constante, mas isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana seria capaz de descrever, que a imaginação mais fecunda não saberia conceber. Consiste no conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de toda dor física e moral, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma, que nada altera. Consiste no amor puro, que une todos os seres, como consequência da ausência de todo desconforto em contato com os maus e, acima de tudo, pela visão de Deus e pela compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. Consiste também nas tarefas cuja incumbência se é feliz em realizar. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão ou execução de suas vontades. Eles realizam as grandes missões, preside a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa que se alcança tão somente pela perfeição. Os espíritos de ordem mais elevada são os únicos conhecedores dos segredos de Deus, obtendo inspiração a partir de seu pensamento, dos quais são representantes direto. Vou tomar o meu chá enquanto vocês se inscrevem no canal. Já se inscreveu? As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, luz que possuem as condições, as suas capacidades, a sua experiência e ao grau de confiança que inspira o soberano mestre. Aí não existe qualquer privilégio, nem favores que não sejam obtidos por mérito. Tudo é medido pela estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que se sabe serem apropriados a executá-las, é incapazes de nelas falharem ou de comprometê-las. Enquanto que, sob o olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, a direção dos turbilhões planetários é entregue a chefes superiores e a outros é entregue a direção de mundos especiais. Seguem-se na ordem de adiantamento hierárquica as atribuições mais limitadas daqueles que são responsáveis pela marcha dos povos, pela proteção das famílias e dos indivíduos, pelo impulso de cada área do progresso, as diversas operações da natureza, até os detalhes mais ínfimos da criação. Nesse conjunto vasto e harmonioso, há trabalho para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades. Ocupações essas que são aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque constituem um meio de adiantamento para espíritos que aspiram se elevar. A encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Ela se torna desnecessária para aqueles que rompem os limites, progrediram na condição de espírito ou em existências corporais nos mundos superiores, onde nada mais existe da materialidade terrena. Para esse, a encarnação é voluntária, com a finalidade de exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, no cumprimento das missões de que estão encarregados junto aos mesmos. Eles aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por abnegação. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há aquelas de todos os graus de importância, entregue aos espíritos de todas as ordens.
o que nos permite dizer que cada encarnado tem sua missão, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem cabe o dever de auxiliar o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam com frequência as falências, as prevaricações e as omissões que prejudicam o próprio indivíduo e não o conjunto. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o grau de desenvolvimento atingido, e cada uma na medida de suas possibilidades. Uma das condições de encarnados, outras nas condições de espíritos, por toda parte existe atividade, desde o mais baixo até o mais alto na escala, todos se instruindo, ajudando-se e apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para chegarem ao alto. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Desse modo, perpetuam-se, consolidam-se pela depuração e pela continuidade das relações. As simpatias genuínas e afeições mais sagradas. Por toda parte, a vida é movimento. Não há um ponto infinito que não seja povoado. Não há qualquer região que não seja incessantemente percorrida por incontáveis legiões de seres radiosos, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e alegria as almas libertas das matérias. Por toda parte, há então uma felicidade relativa, decorrente do progresso e dos deveres realizados. Cada um traz em si os elementos de sua felicidade, conforme a categoria em que seu grau de adiantamento o coloca. A felicidade decorre das qualidades próprias aos indivíduos e não a condição material do meio em que esses se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes. Não há um lugar determinado para a felicidade no universo. Onde quer que se encontre, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, pelo fato de que Deus está em toda parte. Tomar uma aguinha aqui, você já sabe, se inscreve no canal. A gente já está terminando o capítulo 3 da primeira parte, o céu, tá? Então se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações para não perder o capítulo 4. O capítulo 4 é o inferno. Literalmente, o capítulo 4 chama-se O Inferno. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos apenas em nós mesmos, se não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos, os espíritos felizes, atraídos uns aos outros pela semelhança de ideias, gostos e sentimentos. Foram vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e beneficia-se dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto. Os membros desses grupos ora se afastam para cumprir uma missão, ora se reúnem em lugar no espaço para comunicar entre si os resultados de seus trabalhos, ora se reúnem ao redor de um espírito de ordem mais elevado a fim de receberem seus conselhos e instruções. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles, de preferência, se reúnem em razão da sintonia existente entre eles e os habitantes desse mundo. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos são superiores, enquanto que ao redor dos mundos atrasados pululam espíritos inferiores. A Terra ainda é um mundo atrasado. Cada globo tem, portanto, de qualquer modo, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta na maior parte pela encarnação e desencarnação sucessiva. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e é mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos que são focos de luz e de felicidade partem espíritos que se dirigem aos mundos inferiores para neles semear os germes do progresso, para levar-lhes consolação e esperança, reerguendo os ânimos abatidos pelas provas da vida, e às vezes encarnando-se neles para cumprir com mais eficácia a sua missão. Nessa imensidão sem limites, onde está o céu? Ele está por toda parte, nada o cerca, nada o delimita. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho
que a ele conduzem. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o acesso a esses mundos felizes. Ao lado desse quadro grandioso que povoa os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação. Como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num ponto imperceptível do espaço, que nos mostra essa humanidade começando num determinado instante para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega. Tudo isso apenas num minuto dentro da eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina, quando nos apresenta todo o resto do universo, antes, durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao apresentar-nos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. Como é pungente para os corações amorosos a barreira que coloca entre os mortos e os vivos as almas felizes. Dizem, só pensam na felicidade, e as que são felizes somente em suas penas. Seria de se admirar que o egoísmo reine sobre a terra, quando ele está presente no próprio céu. Como é estreita a ideia que essa doutrina do céu nos oferece da grandeza do poder e da bondade de Deus. Como é sublime, ao contrário, a ideia que o Espiritismo nos proporciona. Como sua doutrina engrandece os conceitos e amplia o pensamento. Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Primeiramente a razão, em seguida a revelação, e depois sua concordância com o desenvolvimento da ciência, entre duas doutrinas em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, em que uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, em que uma permanece no passado e a outra marcha para o futuro. O bom senso nos diz que lado está a verdade, que diante das duas, cada indivíduo em seu foro íntimo consulte suas aspirações, uma voz interior lhe responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar aos homens. Mas então, por que não teria Deus revelado desde o princípio a verdade? Pela mesma razão, porque não se ensina na infância aquilo que deve ser ensinado na idade madura. A revelação restrita foi suficiente durante um certo período de desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam uma revelação parcial em outra época, mas que desde então cresceram em inteligência, mas antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra. Teriam eles compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado que se operou a formação da Terra, teriam eles podido desalojar o inferno de seu interior e compreender o sentido alegórico de seus dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam conseguido compreender que no espaço não existe nem alto nem baixo, que o céu não se localiza acima das nuvens, nem é limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, teriam eles sido capazes de se identificarem com sua natureza espiritual? Poderiam conceber após a morte uma vida feliz ou infeliz, que não estivesse circunscrita a determinados lugares sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo seria demasiado vasto para sua compreensão. Foi necessário que ele fosse reduzido às proporções menores, para que pudesse encaixar-se em sua perspectiva mental, ficando reservada para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, sua utilidade. Foi prudente naquela época, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, sem levar em conta o progresso das ideias, governar homens maduros com os limites aplicáveis à infância. Gente, esse foi o capítulo 3, o céu, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Chegou até aqui? Deixa o seu like, gente, que essa leitura foi boa demais.
deixa seu like, compartilhe o máximo possível esse vídeo para que possamos crescer, entendeu? O Ler é Viver é um canal que merece crescer, gente. Então vamos compartilhar o máximo possível esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, põe aqui nos comentários o título de algum livro que você queira que eu leia, se vocês gostaram dessa leitura, entendeu? Próximo vídeo, capítulo 4, o Inferno. Próximo capítulo realmente é o Inferno. Valeu? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E não deixe de seguir o canal. Valeu!